Olá, amiguinhos, é Antonini mais uma vez aqui com vocês. Eu quero hoje mostrar uma palestra que eu fiz na FATEC de Carapicuíba. Ela fala de videogames como estudo de User Experience. Tem dois cortinhos muito rápidos do momento que a câmera parou de funcionar, mas não perde nenhum conteúdo. E se no final você gostou da palestra, quer me contratar? Só me procurar no edantonini.com.br. Muito obrigado. Eu não vou usar isso daqui porque eu vou acabar tendo que usar as duas mãos, então vai do gogó mesmo. Dá... Tá, fica sem eco. Dá pra me ouvir no fundo? Legal? Bonitinho? Sem problema? Legal, então... Vamos pular essa partezinha aqui. Pula, desgraça. De novo, videogames como estudo de User Experience. Sou eu, como vocês podem verificar, só muda a camiseta. Quem veio na palestra da tarde pegou a palestra X. Hoje, agora à noite, vocês estão pegando a palestra Y. Ela é ligeiramente diferente, mas é exatamente a mesma coisa de certa forma. Quem jogou Pokémon sabe. E vamos direto para o que interessa, vai? User Experience. Só para eu dar uma nivelada aqui do papo, os cursos aqui são os que estão agora na Jogos, ADS, que eu já descobri o que quer dizer durante a tarde. E tem a galera de SI também? Não? Olha só. Bom, então tem um de SI. Fica combinado depois na saída o bullying coletivo para o rapaz de SI. Muito bem, galera, de qualquer maneira, vale para todos os cursos, todas as disciplinas, porque videogame não só é uma coisa completamente assim multicultural, multifacetada, mas videogame também é amor. Muito. É uma indústria que é enorme e cresce cada vez mais, sendo a indústria de entretenimento que mais fatura, inclusive muito mais que a indústria de entretenimento erótico, conhecida também como a indústria pornô. Então o pessoal está mais jogando videogame do que indo para sacanagem. Mesmo assim, 7 bilhões de pessoas no mundo. As pessoas são demais. Enfim, User Experience, vocês já sabem muito bem, vocês estudam isso no curso, não vou ficar repetindo, mas só para o pessoal que depois vai ver a palestra que eu estou gravando para o YouTube mais tarde, é a experiência do usuário, ou seja, toda aquela história de que quando o usuário vai trabalhar em cima do sistema, em cima do jogo, ou em cima do software, ele tem que ter uma experiência agradável, tem que ser fluida e basicamente ele não pode se irritar enquanto estiver desfrutando do equipamento, do software, seja lá o que for, que ele comprou. E nessa hora os joguinhos têm muito a nos ensinar, porque afinal de contas, como além de ser uma arte, em alguns jogos até um esporte, e como eu disse, essa indústria multibilionária que envolve muita e muita gente tentando fazer um produto que seja consumido da melhor forma possível. E a minha história começa com este joguinho aqui, que vem nessa coletânea, que eu espero que já falou que o joystick não está funcionando, então vamos primeiro calibrar o joystick para ficar tudo bonitinho. Vamos mapear rapidamente aqui, A, B, C, X, Y, Z, Start Mode, e todos estão felizes e contentes. Pelo menos eu. E já está no jogo que eu queria, porque eu usei à tarde, então está muito prático. Bom, o som está baixinho, mas não é pelo som do jogo que a gente veio. Mas veja só, é um jogo de 1991, feito por Mega Drive. Vocês aí que são mais jovens, o Mega Drive era um videogame da época de cartucho, vocês devem lembrar dos seus irmãos mais velhos assoprando o cartucho. De qualquer maneira,
é um jogo extremamente simples e ao mesmo tempo extremamente complexo. Por quê? Simples, porque você usa apenas um botão de ação e os 4 direcionais. E complexo porque, de fato, você pode ver que tem toda uma produção, obviamente limitada pela tecnologia daquela época, mas mesmo assim uma pequena obra de arte. Vamos pausar aqui um pouco. Primeira coisa que a gente identifica no jogo, além de um cenário relativamente bem feito e uma trilha sonora épica, a gente vê lá em cima, score, lembrando que o jogo naquela época não vinha traduzido para o português como é hoje, tudo fácil, mas score, a pontuação está 0. Olha só, a interface na qual a gente já é apresentado, imediatamente nos leva a pensar que a gente tem um objetivo de aumentar esse número, porque estamos começando e ele é 0. Logo abaixo, a gente tem o time, o tempo, que eu pausei aqui o jogo, mas ele estava contando em segundos progressivamente. Então, instintivamente, de novo, a gente fica pensando, bom, não posso ficar enrolando, o meu tempo está sendo contado, ele deve valer para alguma coisa. Logo abaixo, rings ou argolas em 0. De novo, começo do jogo é um negócio que está em 0 e vejam, está piscando em vermelho. Essa piscada em vermelho, ela quer dizer alguma coisa muito mais importante do que aquele score lá em cima que não está piscando. Tudo isso sem nenhum texto descrevendo na hora que eu iniciei o jogo. A user experience sendo trabalhada. Ou seja, tem 3 conceitos muito básicos do jogo que vai seguir para o resto do jogo que nos foram ensinados em menos de 30 segundos. Isso que a gente ficou olhando a tela. Muito bem. Outra coisa importante, ali no cantinho de baixo, Sonic vezes 3. Então, muito provavelmente quer dizer que nós temos 3 Sonics. Obviamente, o produto é direcionado para um público que já conhece mais ou menos o sistema. Então, isso quer dizer que temos ali 3 vidas. E o Sonic já de mau humor, olhando para a gente, porque nós não estamos fazendo nada. Então não é um jogo que basta a gente olhar e ficar refletindo. A gente chama esse tipo de coisa que a gente olha e vê a ação passar de filme, não de videogame. Então vamos fazer uso do joystickzinho que vem junto com o console. Obviamente esse é o emulado, mas enfim, vamos lá. Começo a testar os meus botões, para cima, para baixo, e ele tem um monte de função. E rapidamente eu já aprendo que ele é capaz de rolar. E vou apertando também instintivamente os botões, eles não vão fazendo nada até a hora que eu pulo. E por fim, depois de apertar todas as combinações possíveis, eu descubro que isso passa a ser um jogo de andar e pular. É a única função que eu tenho, por isso que eu digo, um jogo extremamente simples. Vamos lá, paramos aqui. Mais uma coisa que nós encontramos, as tais argolas. Se ali estava falando rings, argolas, anéis, e eu vejo argolas, de novo, eu não tive nenhum problema no jogo até agora, eu não tive nenhuma dificuldade, eu não tive nenhum impasse. E eu já tive as argolas aqui, porque é um momento que o jogo nos dá para treinar um pouco além as habilidades. Não só a habilidade de pular e andar, mas sim a habilidade de pular andando. E olha só, aumentou o número. Então, muito provavelmente, estamos fazendo a coisa certa. Claro, é Sonic, é um jogo que basicamente todo mundo conhece. Mas se a gente for parar para pensar, naquela época, quando não era tão disseminado, a user experience contava muito aqui. Vamos continuar andando então, olha só, um televisor. E eu já aprendi, nesse 1 minuto e 18 do jogo, que na ação de pular e na ação de andar, eu tenho as minhas recompensas, eu tenho as minhas ações. Então, meu próximo passo, obviamente, um inimigo inesperado. É por isso que eu gosto da palestra assim, feita ao vivo.
eu tenho esse inimigo, eu tenho várias opções, inclusive fugir dele, mas ele vai continuar indo, mas como eu sei que eu posso pular, eu desvio. Quem sabe não é um jogo de desviar? De qualquer maneira, estava aqui no meu televisor, que olha só, o símbolo dentro dele é uma argola. E se eu preciso de argolas, logo vou ao televisor. Pim. Aí ele pula. Então daqui não adianta. Vamos subir essa plataforma e empurrar também não empurra. E pim, pulei em cima dele, porque era o próximo passo lógico. De novo, 1 minuto e 49 do jogo, e eu já aprendi, inclusive, que o monitor me dá 10 moedas. Eu estava com 3, pulei em cima do monitor, fiquei com 10. De novo, poxa, que simples e tudo mais. Mas vejam, tudo isso foi devidamente, milimetricamente pensado para que o usuário, ou seja, o jogador naquela hora, aprendesse rapidamente a mecânica básica do jogo para que ele possa curtir o jogo lá na frente, ter uma experiência legal. E daí eu conto a história do John Carmack, que foi basicamente o cara que criou aquele jogo chamado Doom. Doom é um jogo, pessoal de games deve ser literatura básica para vocês lerem, mas para o pessoal que não é de games, Doom é o jogo de tiro mais famoso que tivemos outros jogos antes, mas o fato dele ter dado certo, dele ter ido tão bem, foi o que gerou todos os outros jogos de tiro que a gente tem até hoje. Inclusive, lá na década de 90, não se chamava FPS, First Person Shooter, mas sim, todo jogo que era parecido com um Doom, todo jogo que era um FPS, eles acabavam chamando de clone de Doom. De qualquer maneira, o que o John Carmack falava? Faça o seu jogo inteiro. Faça todo o seu jogo e a última coisa que você vai fazer é a primeira fase. Por quê? Na primeira fase, você tem que ter basicamente todos os elementos, todas as mecânicas que você vai encontrar da primeira fase até o fim do jogo. Na primeira fase, você aprende como o jogo funciona e vai lá para frente. Mesma coisa vale para qualquer outro sistema. Você está desenvolvendo um jogo, o jogo é mais fácil porque estamos falando diretamente, mas você vai desenvolver um outro software qualquer, pare para pensar, você vai cativar o seu usuário nos primeiros segundos, nos primeiros minutos. E a gente sabe muito bem o que é pegar um software que não está bem diagramado, não está bem feito, e simplesmente a gente desistir de usar porque não é do nosso jeito. Não é fácil de entender como ele funciona. Vamos seguindo com o Sonic, que ele tem muito mais a nos ensinar. Mal sabe esse ouriço. Matei o bichinho e aqui, tem uma diferencinha no coqueiro. Olha, o coqueiro aqui nesse cantinho, ele é de um jeito, mas está vendo ali que naquele cantinho ele tem alguma coisa? Vamos ver o que é aquilo. O que o jogo nos ensina? 2 coisas. Primeiro, seja curioso. Curiosidade é recompensada no jogo. E segundo, as molas ajudam a pular mais alto. Vejam que, de novo, eu pulei num ambiente que ele era controlado. Depois de ter matado o bichinho, eu tenho toda a liberdade para testar essa mola. E aí é que está um grande segredo. Deixe o seu usuário testar a função num ambiente controlado que não vai fazer mal para ele, que não vai causar prejuízo. E outra coisa, já acabou, né? Mas aqui tinha um caminho de moedas. Por quê? Era aqui um bom momento para você treinar o seu ajuste fino de coordenação no jogo. Vamos seguir para frente. Outra coisa aqui bem legal. Se eu começar a andar do nada, eu tenho que vencer uma inércia, uma gravidade aqui. Então, o jogo tem inércia. Piranhas. Eu posso simplesmente pular ou eu posso arriscar. E vamos seguindo. Vamos voltar um pouco, que
eu não fui no sentido lógico do jogador. Depois de passar as piranhas, veja que a gente vai pondo para frente e ganha velocidade. A inércia trabalhando. E o caranguejinho ali, que acabamos de aprender, vamos esperar ele fazer. Aqui, a bolinha vermelha, nós aprendemos mais um detalhe. Alguns inimigos disparam projéteis. E pá, temos que prestar atenção neles. Vamos andando, pegando moedinha. Mais moedinha. Veja, ele está dando para a gente um ambiente mais ou menos controlado. É sempre a primeira fase mais fácil. Olha a mola de novo. Agora a gente já tem um controle mais fino e consegue pular, só que não tem nada para cima. Para que ela está ali? Para a gente conseguir chegar naquela outra plataforma. Surpresa! A plataforma cai e a gente tem um ambiente controlado. Nós caímos da plataforma, foi um erro, mas nós tivemos uma salvação, tinha chão aqui embaixo e, obviamente, um indicador de perigo na parte de baixo, que nos ensina o quê? Para baixo normalmente é perigo. Mais uma chance da gente fazer um controle fino e temos uma recompensa aqui. E continuamos. De novo, o perigo num ambiente controlado, não tem nenhum bichinho aqui para atrapalhar. Não tem até a hora que tem. E mais uma vez, uma parte do jogo nos dizendo que curiosidade às vezes é bom. Conseguimos aqui 30 argolas. Temos uma televisão diferente que muda a música e nos deixa especiais. Pulamos aqui. Ó, eu vejo que eu tenho que continuar indo para frente para progredir. Lembra aquela inércia que mostrou lá na frente? A gente usa ela aqui. E nós temos seções que nós não podemos controlar. São importantes para o jogo. Tudo isso daqui é ensinando o que vai vir para frente. E seguimos até a hora que terminamos a fase. Veja que a fase, ela foi totalmente controlada e tem um argolão ali. Então o que precisamos aprender? Poxa, esse argolão deve valer alguma coisa. Pular na hora que a gente não consegue controlar. Mas chega de Sonic, né? Vamos falar de exemplos ruins agora, porque nem só de exemplos bons viverá o homem. Eu tenho alguns baixados aqui, exemplo é o que não falta. Mas depois que inventaram o Arduino, tirar o conteúdo de um cartucho para poder jogar emulado ficou muito mais fácil, né? Vamos pegar alguns joguinhos que fizeram história, uns por motivos muito nobres e outros por motivos o exato oposto. De Volta para o Futuro vocês já jogaram, né? Não, mas viram filme. Foi um ótimo filme, não foi? Foi um bom filme, vale a pena. De novo, quem nunca viu De Volta para o Futuro, é uma séria falha de caráter, inclusive, recomendo que saia agora daqui e vá ver o filme, porque não dá para ter uma conversa. 50 chicotadas. Vamos jogar o parte 2 e 3, parece ser um jogo bom. Olha só, é feito pela Beam Software. Sei lá quem é. Ó, tem uma tela bonita e já vem com uma instrução. Pressione Start para começar o jogo, olha só. É educação do começo ao fim. Temos uma historinha que nós não vamos passar por ela agora porque nós temos mais o que fazer. E vamos para isso. Primeira lei da experiência do usuário. Não deve ser a primeira. Vocês devem ter as leis enumeradas aí. Parece com o filme?
Vocês estão decepcionados? Imagina eu com 12 anos. Voltando da locadora, com cartucho na mão. Não vou almoçar, vamos jogar isso daqui para... Oh, fuck. Então, não parece o jogo, não tem nada a ver, mas tem uns elementos básicos e tudo mais. Vamos jogar, né? Já alugamos? Mas espera aí, para que lado eu vou? Isso daqui parece difícil, vamos para esse. Tem uns negócios aqui, ó. Onde eu tô? O que são essas... O que são essas tartarugas, essas lesmas? É para eu matar? É tipo Mario? Olha só, é tipo Mario. Eu consigo matar, inclusive, a tartaruga com os espinhos. Igual no filme. Exatamente igual como foi no filme. Vamos entrar nessa porta no meio de uma plataforma do nada. Igual do filme. Não dá para entrar na porta, nem para cima, nem para o lado. Então vamos... de novo, apareceu. Vamos lá. Então, onde que eu quero chegar aqui? Eu tinha uma expectativa e claramente ela... E isso? O que é isso? E pulou um símbolo radioativo. Eu tinha uma expectativa e claramente ela foi pro saco. Consegui entrar. Fui para um lugar. Qual? Não sei, não importa. Não importa. Ganhei uma chave. Vamos voltar para a porta então. Eu estou no mesmo lugar? Olha, outra chave. Então, e essa... Olha lá, morri. Morri com a chuva. Porque Marty McFly era feito de açúcar. Igual ao filme. Chega, né? Vamos por uma coisa mais clássica. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, da literatura e tudo mais. É um clássico, né? Inclusive, feito pela Torro. Torro, se não me engano, pode me falhar a memória agora, eu não fiz a pesquisa antes. Não tenho o costume de me preparar para as coisas, como vocês já perceberam. Eu acho que é a empresa que fez o Godzilla. Então só coisa boa deve vir aqui. Olha lá, provavelmente o Dr. Jekyll saindo do laboratório dele, porque ele é um doutor. E toda essa gente vitoriana aqui, que aparentemente eu não posso dar uma cutucada na moça. Olha lá, porque eu não posso cutucar as pessoas. Então vamos só andar. Que aparentemente que é o que o jogo pede. E um negócio explodiu ali, igual ao livro. Vamos andando. Aí um moleque me jogou alguma coisa. E eu consigo pular e bater com olha lá. De novo, coisas explodem. Fica melhor. Tem uma aranha na árvore. Então, tudo bem, a aranha foi mancada minha, eu devia saber. Mas as pessoas, estão vendo? As pessoas deixam bombas para mim. Igual no livro. Olha, eu tô indo bem, hein? Que é? E agora eu pulo. E agora eu vou por cima da parede, porque o Dr. Jekyll era esse arruaceiro mesmo. E ver um gato ali, eu não sei o que é aquilo. O que é legal, porque olha só, morri. Morri nada, virei o Mr. Hyde e agora eu volto. E é outro jogo. Primeiro que eu não tô andando. Ele tá andando para mim. E eu não sei o que acontece aqui. Agora minha vida está acabando, tem esses cogumelos que não gostam de mim. E eles não perdoam. E aparentemente atiro coisas agora. Moedinha. Eu tomo tiro para todo lado.
Aparentemente esse era o caminho que eu estava indo de Arruaceiro, só que agora voltando. E tomei tanto que... não sei. Game over. Porque essa é uma experiência de usuário que a gente espera de um jogo, né? Você não sabe o que está fazendo na ida, você não sabe o que está fazendo na volta, e no teu primeiro erro você morre para sempre. Podia se chamar o jogo da vida. Não sei para onde eu estou indo, não sei para onde eu estou voltando, e qualquer erro que eu fizer é fatal. Mas vamos falar do que importa, vamos falar de Top Term. 1990, Nintendo. Mega Man 3. Por que Mega Man 3? Porque é um jogo que eu gosto. Foi por isso que eu escolhi. Não, mentira. Podia ter sido qualquer Mega Man, mas de fato, Mega Man é um jogo bem montado e ele tem uma característica muito interessante. Ele é um jogo, inclusive para os padrões de hoje, extremamente difícil. Ele não costuma perdoar. Ele não chega a ser um Dark Souls da vida, mas enfim, continua sendo um jogo difícil. Mas mesmo sendo um jogo difícil, ele nos ensina rapidamente coisas. Já no início eu aprendi que tem inimigos e que eu não posso encostar neles. E alguns atiram projéteis, mas eu não posso atirar em qualquer lugar. Eles têm pontos específicos para serem acertados. Tudo num ambiente relativamente controlado. E, de novo, eu aprendo que eu tenho opções para recuperar minha vida, eu descubro que aquela barrinha lá na esquerda é a minha vida e que as fases não são para a direita e para a esquerda, simplesmente. Elas vão piorando. Meus amigos, pelas expressões, aparentemente vocês não jogaram Mega Man. Isso é o começo do jogo. Mas mesmo assim, a gente viu uma progressão. Lá embaixo tinha uma cabeça de cobra por vez. E a gente teve o tempo de ver como tratar com elas. Agora é pegar tudo que eu aprendi e usar de uma vez só. E de preferência bem rápido antes que eu morra. E, como sempre, piora. Porque se uma cobrinha precisa de 3 tiros, uma cobrona sabe Deus. E a gente vai descobrir que é 5º, 6º, 7º, 8º. E veja, à medida que eu estou pulando, os tiros da cobra estão indo para lugares diferentes. Então eu aprendo que essa cobra ela mira. Então eu posso meio que prever para onde que ela vai atirar, baseado onde eu estava. E de novo, só vai complicando. E eu descubro que se eu cair no buraco eu morro. Mas tudo bem, porque eu tenho tentativas. É um jogo difícil? É. Mas essa progressão de fases me dá uma sensação de que eu posso aprender. Eu posso ir lá longe. Eu posso ganhar experiência para conseguir chegar lá. Vamos finalizar com um legal, vai? Não, esse é o penúltimo. Tem um que é só para mostrar a narrativa. Como essa turma aqui tem desenvolvimento de jogos mais, eu vou focar um pouco mais na parte de jogos. De novo, nada como um bom Arduino para poder fazer o dump da ROM. E esse é o Mega Man X, que é a versão do Super Nintendo. A própria Capcom aprendeu uma coisa muito importante depois dos Mega Man originais, que talvez seja interessante colocar uma fase introdutória. Uma fase que nos mostre o básico, como por exemplo, coisas acontecem e eu ando para a esquerda e para a direita, e eu pulo e eu atiro, todo aquele teste de botão. Até a hora que eu vejo o inimigo, que eu posso pular. Só que esse, eu não consigo pular, ou com muito esforço. Só que uma hora não vai dar só para pular, então eu aprendi que atirando
E, aqui não vai dar. Estão vendo o erro que eu estou cometendo lá, que vai diminuindo minha vida? À medida que vão caindo essas coisinhas, se eu conseguir pegar uma, nada, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Agora não aparece, né? Aí, eu posso recuperar. E nessa primeira fase, vocês podem perceber que é abundante essas coisinhas de vida. E eu vou aprendendo, mesma coisa, que os inimigos podem atirar, que eu não posso encostar nos inimigos, que às vezes eu vou ter que pular, e por aí vai. E andando mais um pouquinho, eu me deparo com isso. Mesma coisa, estou atirando, mas só estou acertando um. Então, eu talvez tenha que ver que alguns precisam de um ponto específico para tomar o tiro. E agora eu caí. E de novo, muito legal, eu consigo pular, não autossuficiente. Só que ali no cantinho eu tenho um incentivo para mim. Então eu vou atrás do incentivo e eu descubro, opa, uma trilha aqui, isso quer dizer alguma coisa. E se eu tentar pular? Então eu descobri também que eu posso escorregar e subir. Tudo isso sem uma instrução escrita na tela. Mais uma vez, ambientes controlados para eu testar tudo que eu aprendi. Agora eu já estou mais maroto. Pelo menos eu achava. Agora foi. E de novo, mais uma vez eu posso testar o que eu aprendi. Então, talvez seja hora de aprender alguma coisa que cai. Olha só, de novo, algum chão, alguma hora vai cair. E que eu posso me safar com habilidade, pelo menos na maioria das vezes. Com esse daqui, a gente aprende que os inimigos podem ter padrões, o que é bom. Se você aprender o padrão, você consegue derrotar. Claro que eu estou passando direto aqui agora, que vergonha, né? Vocês viram que eu tinha um ambiente controlado para testar o meu deslize com o pulo. Ali eu não ia conseguir pular, mas ele me dá uma oportunidade de deslizar e pular. Como eu já sabia fazer, ele me deu uma missão um pouco mais complexa. E aqui a gente aproveita para passear um pouco de carrinho. Agora a gente chega num momento importante, onde Giovanna, o forninho, caiu. Vamos acabar com essa gente logo. Vamos recuperar a vida. Pronto. E eis que aparece o Boba Fett. O Boba Fett roxo, que eu tento atirar. E ele não tem uma barra de vida, ele não tem nada. E parece que não está fazendo nada ao meu tiro. E agora? Ele não está nem aí para o que eu estou fazendo. Fui preso. E aí começa uma parte importante do jogo. Esse já começa a ter narrativa. Uma narrativa mais complexa com texto. Lembrando que essa era a época dos 16 bits. Veja, um tiro do nada. Alguém com uma armadura muito mais legal, um cabelo comprido, ele consegue detonar um Vaio, que é o nome desse Boba Fett roxo. E aí vem, dentro do meu conteúdo, dentro da minha narrativa mais complexa, que por ser de 16 bits ainda não era com voz, ele explicando que, para terminar o jogo, eu vou precisar melhorar o meu poder.
Então, eu tenho uma missão agora, progredir e ir melhorando. Mas o Mega Man fica para outro dia. Mega Man é muito legal. E vamos ver uma última animação que eu quero mostrar para vocês, que está aqui. Esse é um jogo que foi feito para PC também, mais ou menos nessa mesma época. E a graça de ver esse jogo é que eu tenho uma narrativa toda sem nenhuma palavra, basicamente sem nenhum som, sem nenhum texto. Aqui eu vejo que ele tem um carro bom, então alguém que tem dinheiro. Eu vejo também que é um lugar meio distante. Eu vou sendo ambientado na onde se passa o jogo. E veja, até agora nenhum texto. Uma paisagem de deserto, uma Ferrari. Obviamente gráfico simples, porque estamos falando da década de 90. Dá para perceber que é uma pessoa fazendo algo importante, porque tem uma senha para entrar, e não só tem uma senha, mas tem um escaneamento biométrico. É um professor, e lembrando que em inglês professor é alguém, é mais ou menos o equivalente que a gente tem aqui do professor universitário, que já é doutor. E ele usa todo um sistema informatizado de alta tecnologia que tem o DOS em 3D. Pode parecer bobagem, mas naquela época o conceito de um DOS em 3D era uma coisa muito legal. E já estamos vendo que ele vai rodar um experimento de aceleração de partícula. E vejam, tem toda uma música ambientando. E agora mostra um artifício da narrativa muito legal. Começa a mostrar uns raios lá fora. E a gente já viu o filme o suficiente para saber, né? Se está mostrando o raio lá fora enquanto alguém está fazendo um experimento... De novo, Giovana, o forninho vai cair. A partícula, o raio, partícula, raio. E o homem é desintegrado. Game over, acabou o jogo. É o jogo mais chato do mundo. Não. Ele vem parar aqui. Vejam a parte do laboratório. E eu posso... Eu estou num mundo estranho, tem 2 luas. Tem um bicho que eu não sei o que é. E o que eu posso fazer? Correr. E pular. Mas vamos dar um game over rápido aqui. Perigos durante a fase. E é mais ou menos isso. Amigos, era isso que eu tinha para mostrar hoje. De novo, são os jogos nos ensinando a trabalhar as narrativas. Eu apertei o botão errado, claramente aqui. Vamos. Quit game. Quit. Ótimo. Voltou aqui. Pode parecer bobagem, mas hoje o videogame é uma coisa que está na nossa vida. Seja você que tem ali o PlayStation só para jogar Pro Evolution e FIFA, ou seja você que goste de uma narrativa mais complexa e por aí vai. Obviamente, essas lições, elas não servem só para o videogame, elas valem para muita coisa, para contar histórias, elas servem para contar história
do sistema que você está desenvolvendo. Tudo acaba sendo uma experiência de usuário. Nós somos os usuários de muitas coisas. E jogando esses joguinhos, ajuda a gente a interiorizar como a gente vai desenvolver algo para outra pessoa e não para a gente. Então a gente às vezes está fazendo, nossa, que legal, está super dando certo, está super dando certo. Aí você passa para outra pessoa testar, ela não consegue fazer o caminho. Talvez jogar um pouco esses jogos e analisar eles com um olhar um pouco mais crítico, ajude a todos nós a desenvolver sistemas e jogos e coisas em geral muito mais fáceis de serem usadas pelas pessoas. E por hora é isso. Fica aí quem quiser fazer, deixa eu pular aqui para deixar o meu contato. Obrigado mesmo. E quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário, estamos aí abertos para isso. Fala, meu querido. Sobre a user interface, ela precisa conquistar o usuário nos primeiros segundos ou ele pode aprender conforme vai indo? Porque nem todo jogo, a primeira fase, explica tudo que o jogo pode fazer. Nem todo programa tem todas as abas abertas ou todas as configurações prontas para você mexer. Exatamente. Na parte de jogo, seria muito legal ter pelo menos os itens básicos, né? Que nem a gente viu no Sonic ali, que é mostrar que a gente vai ter que ter uma habilidade, não no Sonic, mas no Mega Man também, que a gente vai ter aquela habilidade de esquerda, direita, para cima e para baixo, pulo e tiro. Então seria legal ter pelo menos a base da mecânica. Agora, num software mesmo, numa página de internet, num sistema em geral, obviamente a gente não vai ter tudo. Uma regra que eu sempre ouvi, que eu sempre achei muito válida é, se você precisa dar 3 toques, mais de 3 toques, mais de 3 cliques para chegar numa função relativamente simples, não falando daquelas mais complexas ali debaixo do capô do software, mas funções de usuário mesmo, se você deu mais de 3 cliques, ou numa página mais de 3 cliques para chegar na informação, o caminho está muito comprido, não vale a pena. Então a gente acaba transportando essa ideia de aprender tudo, ou seja, chegar na informação que a gente quer rapidamente. Mais ou menos. Respondeu? Fala, meu querido. Jogos educacionais e jogos que ofereçam treinamento, por exemplo. Não sei se é ofereção, acho que não. Mas esses jogos, muitas vezes, eles são ruins. A gente viu aqui pelo Sonic e por outros jogos que, se bem pensado, o jogo é fácil de aprender, né? Mas muitas vezes, quem tem um dono do projeto, sei lá, ou não sei se é por causa de leis que proíbem que você coloque elementos violentos nos jogos educacionais. O que está faltando para esses jogos serem interessantes e ensinarem de verdade? Eu estou fazendo o meu mestrado para poder responder essa pergunta. Eu estou atualmente no meu mestrado em educação, para testar essa hipótese que, no momento atual do meu mestrado, obviamente, o mestrado ele muda até o último dia, né? Mas atualmente a minha pergunta é, será que se eu não colocar uma narrativa, um design, esses elementos, será que o jogo educativo, será que o processo de aprendizagem gamificado não fica mais fácil, não fica melhor? E eu acredito que sim. Não cabe a mim dizer agora, sim, fica. Esse é o meu acho. Meu achômetro diz, cara, minha fé, minha religião fala, cara, não, bota aí uma narrativa legal e tudo mais que vai funcionar. Mesmo porque a gente tem algumas demonstrações em níveis mais simples. No Mega Drive e no PC tinha um jogo chamado Where in the World is Carmen Sandiego. Mais ou menos isso que eu queria chegar. Era um jogo que indiretamente te falava de geografia e conhecimentos gerais. Mas era um jogo. Ele foi feito para ser um jogo, não exatamente educativo, mas não exatamente um jogo também.
Se a gente for analisar, por exemplo, StarCraft, eu uso StarCraft para falar de logística. Pô, StarCraft é logística pura. Tá ali. Mas eu vou aprender logística? Não. Eu não vou aprender as disciplinas de logística, aquele material que está no livro. Mas eu vou aprender ali o que está aqui na logística. Que às vezes é até o que falta para a gente na escola, no técnico, na FATEC, na faculdade, no mestrado, no doutorado e por aí vai. A gente tem aquela informação, mas eu acredito que o jogo pode nos levar a ter o que está aqui. Não só o que está aqui, mas a gente interiorizar o sentimento de como funciona. Mas assim, eu te dou essa resposta daqui a 2 anos. Quem mais? Fala, meu querido. Viciar no sentido de gastar muito tempo, da pessoa ficar, né, porque tem muitos jogos que são muito bons. Isso entra na ética, né? Isso entra muito na ética. É aí que entra, minha dúvida é ética do próprio jogador, eu tenho que falar, não vou jogar essas 2 horas, ou também quem está desenvolvendo tem que se preocupar com isso também? Eu vou te dar uma resposta na base do achismo, tá? Porque é uma opinião, é muito opinião minha. Eu acredito que o desenvolvedor tem sim que se preocupar com o processo de viciar o jogador. E eu não falo nem só de videogame, mas todo tipo de mídia, todo tipo de produto, ele tem que ser pensado para o usuário degustar com moderação. Álcool, refrigerante, doce, senhores. Eu não fiquei desse tamanho comendo alface. Por favor. O videogame, o livro. Ninguém fala do livro. O livro é intocável, né? Mas tem livros que atrapalham a nossa vida. Quem leu Game of Thrones sabe disso. Que tem livros que atrapalham a vida. De certa forma. Filmes e por aí vai. Então, sim, o desenvolvedor, seja do que for, ele tem que se preocupar com a ética. Mas não é só responsabilidade dele, é responsabilidade do usuário também. Então eu acho que é uma coisa mútua. Fala, meu querido. Um aviso no começo, ou na tela de load, pause de 15 minutos a cada 1 hora, já soluciona esse problema? Você leu o aviso? Tá no load, né? O que eu posso fazer? Não tô lendo. Mas você presta atenção no aviso? Opinião pessoal minha, aquele aviso não vale de nada. Eu acho que é bom se ter. Porque assim, tem algumas pessoas que realmente não têm a noção, que não param para pensar, não, peraí, talvez ficar 5 horas na frente da TV não seja uma boa ideia. Mas tem gente que realmente não se toca disso. Principalmente crianças até, acabou de aprender a ler, não fica tão... Não fica... Papai, por que eu não posso ficar 5 horas jogando? Aí vai, entra a família e tudo mais. O aviso é legal, mas eu realmente acredito que é muito do jogo estar até preparado para isso. Eu lembro muito desse aviso, porque quando eu joguei, sei lá, Metal Gear Solid 4, tava jogando direto. Ia ver o final da história, tava correndo. E toda vez que tinha mudança de capítulo, aparecia esse aviso. Acho que pro próprio desenvolvedor, que tinha 6 horas de cena, falando, cuidado, já passou um tempão. E eu parava e, putz, mano, já... Você está falando do 4, né? Você jogou quando ele saiu. Porque tinha também aquele loading maldito que ele tinha que descarregar parte do jogo na HD para conseguir jogar, ele acabava falando isso. Mas sim, eu acho que é válido, vale a pena. Jogos de Kinect, de tempos em tempos aparece. Está cansado? Com dores, pare de jogar. Isso é legal porque é um lembrete. Às vezes a gente está tão no negócio que um lembrete assim de hora em hora seria muito legal mesmo. Mas, ultimamente, a responsabilidade é do desenvolvedor fazer um jogo que não seja aquele esquema caça-níquel mesmo, para pegar a sua atenção e você não largar mais, e também do usuário ter um pouco de noção. Mais alguém?
Qual? Skyrim. Ah, o Skyrim. Quando você inicia, primeiro que ele já te dá uma mentalização com você naquela carroça e recebendo a história logo de cara. Sim. O que está acontecendo. Em seguida, ele te dá para você montar um personagem. Você se familiariza com ele. Sim, são as primeiras 6 horas do jogo, montar o personagem. 6 a 12. 6 a 12 horas montando o personagem, mais 20 escolhendo o nome. Exato. Sim. Aí, logo após quando apareceu o Alduin lá e ele dá aquele grito, você sai correndo dali e é onde ele já vai te dando instruções. Então, beleza, passa primeiro por uma porta, beleza. Sabemos que dá pra abrir porta nesse jogo, vai ser só do lado externo. Você entrou na primeira porta, aparece o cara, corta as amarras. Sim. E assim vai, pega a armadura e ele vai te dando essa instrução. Então, é basicamente o que aconteceu ali, porém não é com tanto texto que tinha no caso do Mega Man, por exemplo. Sim, porque agora a gente tem toda uma capacidade de narrativa muito melhor por causa da potência do hardware. Mesmo o próprio Sonic ali, ele ainda trabalha com algumas questões da própria música. Chega um determinado pedaço que você, puta, mudou a música aqui, tava com uma música bem Sim. alegre e de repente você tá com aquela música mais agitada, mais tensa. Fala, pô, então, já Sim, na parte que você fica na água, acaba o tempo e tudo mais. Tudo isso, olha só, você não tem só um estímulo. Você não tem só o estímulo visual no seu jogo. Você está pelo menos trabalhando 3 sentidos, que é o quê? Você tem o estímulo visual, o estímulo auditivo, e a gente não lembra, mas tem o rumble do joystick também. O joystick vibra. O joystick também vibra. Então a gente tem aqui 3 sentidos sendo trabalhados, que dá para fazer uma narrativa legal. E hoje, com GTX 980, dá para fazer som 7.1 e por aí vai. E mesmo assim você vai ficar 20 horas escolhendo o nome do seu personagem e no final vai ser o mesmo de sempre. Então é isso. Mais alguma? Então é isso, senhores. Está aqui meu contato, é edantonini.com.br. Eu falo um pouco de política lá também, porque é um assunto que me interessa, principalmente quando alguém vai reclamar de videogame. E é isso. Muito obrigado.